Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br que nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido vários e-mails com indicações de pautas, convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico, porque, como sempre falo, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, recebo professor Leonardo Sagrilo Santiago, professor, advogado, professor do curso de Direito aqui da UFN. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor Cristiano. Muito obrigado a toda a TV UFN, que faz esse trabalho tão importante, esse trabalho que leva um conteúdo sério, um conteúdo jurídico para toda a sociedade santamariense. Então, quero dizer que, para mim, é sempre uma alegria, como professor do curso, como egresso desse curso de Direito, participar desse programa e, enfim, de uma forma simples e rápida, trazer algumas questões que a gente trabalha muitas vezes dentro aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana. Muito obrigado pelo convite. Professor, o senhor foi um dos advogados atuantes no famosíssimo júri da Boate Kiss. Queria te ouvir inicialmente sobre a sensação de fazer parte desse contexto, desse julgamento. Como é que foi profissionalmente para ti isso, professor? Sabe, professor Cristiano, que foi uma experiência muito grande. Assim, eu já conto aí com 50 júris, né? Já participei de 50 julgamentos atuando no Tribunal do Júri e, em alguns casos, com repercussão, uma repercussão envolvendo a própria cidade, e outros com uma repercussão um pouco maior, mas, obviamente, que nunca tinha participado de um julgamento do tamanho, né, do caso Kiss, quer seja pela sua complexidade, quer seja por aquilo que apareceu nos veículos de informação, quer seja pelas discussões que eram colocadas e até mesmo pela própria opinião pública que era formada em relação ao caso Kiss. Então, esse caso ele fica marcado pelas suas várias características, quer sejam jurídicas, quer sejam até mesmo sociais, daquilo que a própria sociedade tirou como conclusão. E aí começa o julgamento no dia 1º de dezembro, várias câmeras de todos os meios de comunicação, eu acho, do país, voltadas para o Tribunal do Júri, o que, em alguns aspectos, isso tem uma contribuição enorme, né? Porque a gente acaba trazendo para a sociedade, para o povo brasileiro, a realidade, sem aquele filtro que muitas vezes o jornalista faz ou as suas conclusões que ele tira. Ali, nesse julgamento ao vivo, o povo brasileiro pôde tirar as suas conclusões, pôde verificar o que estava acontecendo, e isso vai ficar para a história. A história, lá adiante, nossos netos e bisnetos, eles poderão olhar e verificar o que aconteceu no caso Kiss, porque tudo foi filmado e tudo foi televisionado. Então, é uma responsabilidade muito grande, professor Cristiano, apesar da experiência já nesse específico campo do direito, que é o Tribunal do Júri. São 10 anos de atuação, são 50 júris, mas com essas características, com toda essa dificuldade e todas as peculiaridades que o caso propôs, acredito que tenha sido, assim, para todos que atuaram, um caso muito significativo e que trouxe uma experiência e uma situação vivida que a gente possivelmente não vai viver novamente em outros casos, né? Pela complexidade e pela própria cobertura que foi dada. No que diz respeito, com o passar dos dias do julgamento, a gente acaba se acostumando com aquelas câmeras, se acostumando com tudo que envolve um júri desse tamanho, né? Como o caso Kiss, e a gente acaba verificando que, assim como os outros 49 júris que eu havia atuado, professor Cristiano, existia um ser humano ali, existia uma pessoa que precisava de um julgamento justo, que precisava de um julgamento para além daquilo que as lentes dos fotógrafos e dos jornalistas conseguiam captar. Existia alguém que esperava algo da justiça. E eu acho que isso, todo e qualquer caso, tanto naquele júri que eu participei e que não tinha ninguém assistindo, nem mesmo os familiares dos réus e das vítimas, como nesse caso que o Brasil inteiro estava enxergando, a conclusão que eu cheguei é que todos, absolutamente todos os julgamentos, as pessoas esperam a mesma coisa, que se faça justiça no Tribunal Popular. Eu acho que essa é a maior lição que a gente pode tirar de um julgamento dessa grandeza, é que quer seja ele midiático ou não,
quer seja ele envolvendo tantas pessoas ou apenas uma, esse caso ele merece a mesma dignidade e a mesma resposta séria da justiça brasileira. Eu faço questão de referir que o professor atuou num dos maiores júris da história desse país e o professor Leonardo, aqui com quem converso hoje, ele é egresso do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Eu acho importante registrar isso. Além de egresso, ele é professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Vejam que atrás do professor Leonardo lá, os prêmios que esse curso ao longo dos 22 anos recebeu, Conceito 5 no MEC, o selo AB recomenda. E eu estou te falando sobre isso, professor, e para o nosso telespectador, para lhe perguntar o seguinte: quanto que a sala de aula ganha com um júri dessa magnitude, professor, considerando principalmente, e tenho certeza disso, que os nossos alunos assistiram a sua atuação e a dos outros profissionais lá em massa? Sabe, professor, que os bancos, a Universidade Franciscana, o curso de Direito sempre teve essa característica, né? Eu quero rememorar a minha trajetória aqui no curso. Eu fui aluno, me formei aqui, tive a alegria de ser seu aluno, tive a alegria de ser aluno de vários outros profissionais que, com certeza, contribuíram para que hoje chegasse aqui, para que hoje eu pudesse entrar em sala de aula e passar também o meu conhecimento. Mas desde aquela época, professor Cristiano, quando eu estava aqui, já era muito perceptível que a gente conseguia enxergar uma aula teórica e, ao mesmo tempo, com questões práticas. O senhor é um dos que dizia, né, as questões que envolvem o cotidiano, né, diversas vezes dizia isso, essas questões são questões do cotidiano. E um dos resultados, né, que estão aqui ao meu lado, eles passam também por essa característica desse curso, que é trazer, nunca se descuidar de uma teoria muito bem aprofundada, muito bem trabalhada em sala de aula, contando com uma biblioteca muito grande, com exemplares das principais obras que envolvem o direito hoje no país, e, ao mesmo tempo, professores que trazem os aspectos práticos, trazem as dificuldades do cotidiano, trazem todas essas questões para dentro de aula. E quando isso envolve júri, quando isso envolve direito penal, quando isso envolve um caso midiático, os alunos conseguem enxergar na aula e no júri, perdão, questões que são trabalhadas na aula, né? Por exemplo, o registro de uma nulidade processual, que nós trabalhamos em sala de aula diversas vezes, elas acontecem ali, né, ao vivo, sendo filmado. E tudo aquilo que a gente fala que é preciso fazer quando uma nulidade ocorre durante o julgamento, ela é realizada pelo profissional que está trabalhando no julgamento. Então, sobre esse aspecto, eu acho que o curso ele acaba ganhando com a experiência dos profissionais, mas, sobretudo, ganhando no aspecto prático que o aluno acaba vivenciando as questões teóricas que são trabalhadas em aula, sendo refletidas num julgamento popular aos olhos de todos. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente pode contribuir aí, e que bom que os alunos eles se apresentaram tão querendo participar, enfim, querendo saber mais. As aulas agora, quando elas iniciam no ano de 2022, por várias vezes a pergunta é: professor, eu enxerguei tal coisa no júri da KIS, porque eu assisti esse júri, eu quero saber sobre tal ponto, por que isso foi trabalhado. Então, nesse aspecto, eu acho que acaba acrescentando nesse conhecimento tão importante e prático que o aluno deve ter durante o curso de Direito. Professor, são anos já de histórico aí no curso de Direito da UFN, anos de histórico também na advocacia, o senhor está acumulando, né? Mas eu não poderia deixar de lhe perguntar o seguinte: eu já ouvi o senhor criticando o Tribunal do Júri inúmeras vezes, o Instituto do Tribunal do Júri. Eu gostaria de saber do senhor se esse júri da Boate Kiss, ele reforça essa posição crítica que o senhor tem em relação ao júri. Ou o senhor mudou de ideia agora e o senhor acha, por exemplo, que como o júri está adequado à expectativa da sociedade, do próprio Estado democrático de direito? As minhas críticas, elas nunca foram em relação à existência do Tribunal do Júri. Eu sou alguém que acredito no jurado, eu acredito no Tribunal do Júri, eu acredito que é possível fazer justiça em um ambiente em que nós temos juízes que nós não sabemos, que a comunidade, que a sociedade não sabe o nome, que a sociedade não escuta entrevista, que é alguém que não quer tirar, enfim, muitas vezes, ou, enfim, crescer a partir da sua fama numa entrevista. Por quê? Porque o jurado sequer as pessoas
sabem depois quem é ele, né? Não há uma cobrança por parte da sociedade no dia seguinte ao encerramento do júri em relação a esse jurado. E isso muitas vezes difere do profissional, do juiz de direito, que passa muito tempo, às vezes, dando entrevista, dando explicações, todo mundo sabe quem é o juiz que julgou aquele caso, e então, nesse aspecto, eu acho que o júri é muito importante e ele é ainda um ambiente democrático que nós precisamos preservar, tal qual consta lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Dito isso, eu não posso deixar de criticar a decisão do Tribunal do Júri nesse caso. Obviamente que eu não concordo, eu acho que não foi feito justiça nesse caso, eu acho que nós levamos para o Tribunal do Júri uma discussão que existia em relação ao dolo eventual e culpa consciente. Isso, a partir do meu ponto de vista, sequer deveria ter sido denunciado por dolo eventual, né? Então, obviamente que eu tenho uma crítica a fazer em relação à decisão final do Tribunal do Júri. Mas essa crítica ela passa por parte de todo o judiciário, professor Cristiano. Por quê? Porque até chegar esse julgamento pelo povo, pelo júri, nós tivemos uma denúncia feita por um promotor que traz ali uma figura do dolo eventual, a partir do meu ponto de vista equivocada. Nós temos decisão de pronúncia, ou seja, uma decisão de admissibilidade por parte do judiciário, mandando o caso a júri. O Tribunal de Justiça, depois, ele reforma essa decisão e desclassifica, então, para um crime culposo. E aí, por último, nós temos o STJ dizendo que o caso tem que ser julgado pelo júri. Veja só, nem o judiciário, no que diz respeito à decisão de pronúncia em primeiro grau, e nem o STJ disse que o caso é de dolo eventual. O que ele disse é que o caso deveria ser julgado e decidido se é dolo eventual ou não por parte dos jurados. E essa é a minha resignação enquanto a isso, porque esse é um caso que deveria ter sido decidido pelo juiz de direito. Era o juiz de direito que deveria dizer que esse caso não tinha dolo, ou seja, ninguém assumiu o risco e prestou anuência a um resultado desse tamanho. Então, a partir do momento em que eu faço uma crítica ao Tribunal do Júri, não concordando com essa decisão, professor Cristiano, e eu não concordo com essa decisão ela é injusta, e se o Tribunal de Justiça manter a sua tradição no que diz respeito aos institutos, ele há de anular esse julgamento. Ao mesmo tempo, a minha crítica ela não é ao Instituto do Tribunal do Júri, ela é a decisão desses jurados, mas ela passa também a decisão do próprio Superior Tribunal de Justiça, que é, ao fim e ao cabo, quem determinou que o júri decidisse um caso tão complexo, um caso tão difícil, ficasse aí com uma discussão jurídica cheia de situações, de debates acadêmicos, para 7 pessoas que deveriam decidir apenas questões fáticas, né? Então, essa é a minha grande crítica. A imputação de dolo eventual ela está equivocada e eu espero, sinceramente, que o direito ele tenha a sua força reconhecida por parte do Tribunal de Justiça e que nós tenhamos uma decisão justa, uma decisão jurídica, uma decisão correta, né, para esse caso. Porque, como eu falei no início, sendo midiático ou não, sendo um caso que trouxe uma dor tão grande quanto esse, ele também tem que ter uma resposta juridicamente adequada, porque é assim que a gente faz no Estado democrático de direito. Perfeito, professor. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade para participar aqui do programa. O senhor já é um frequentador assíduo desse programa, professor, desde os idos de 2015 e, portanto, eu lhe agradeço. Professor, eu que agradeço o espaço, eu que agradeço à universidade por pertencer a esse curso de Direito, tanto como egresso, como professor, eu não canso de dizer do meu orgulho de pertencer a esse curso. E a TV, o UFN, eu quero dizer que eu fico feliz quando eu participo e eu fico com saudade quando eu fico um tempo sem participar, porque eu acredito que esses espaços, professor, também fazer com que o direito se torne algo mais perceptível por parte da sociedade, que a sociedade compreenda melhor o direito e assim a gente consegue contribuir para a própria cidadania. O meu agradecimento à instituição e à TV UFN pelo espaço e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos e agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!